E nós vamos falar agora sobre o Ministério da Crise do Lula, o único ministério do Lula que funciona 24/7, funciona o tempo todo, meu amigo, é uma crise atrás da outra sendo gerada no governo Lula. O pessoal está vendo aí uma tempestade perfeita se formando com o aumento dos combustíveis que vem agora em fevereiro, né? A gente está vendo a popularidade do Lula já está caindo, está caindo cada vez mais com a história do Pix, está caindo cada vez mais com a inflação dos alimentos, e agora vem o aumento dos combustíveis, que lógico, vai causar mais aumento na inflação dos alimentos também mais adiante, né? Evidentemente que sim. E não é só isso, o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros, jogando a economia para mais recessão no final das contas. Lembra, o PIB vinha crescendo até aqui pelo governo injetando dinheiro na economia, né? Jogando dinheiro como se não houvesse amanhã. O problema é que esse tipo de injeção tem prazo de validade, simplesmente não funciona mais. Agora, esse ano, o PIB já vai ser menor, ou seja, a gente já está vendo aqui uma situação meio catastrófica para o governo Lula. A coisa está muito ruim e parece que vai piorar muito e muito rápido nos próximos meses. Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Essa notícia foi sugerida por Janges, foi silenciada, não fala mais. Minha tia quer conhecer o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o antagonista faz uma brincadeira aqui, dizendo que o Lula tem 38 ministérios. Tem ministério para tudo que você possa imaginar, inventou mais alguns, Ministério da Bola Esquerda, Ministério da Bola Direita, tem um monte de ministério no governo Lula. O único que funciona é o Ministério da Crise, que é o ministério que gera uma crise atrás da outra, né? E esse daí o Lula tem razão. O pessoal está falando aqui, depois que aqui, ó, o Ministério da Crise, né? Não se sabe quando foi criado, mas os resultados, sem dúvida alguma, vieram em 2025. A crise do Pix é um dos grandes cases de sucesso, eu não sei o que lá, conseguiram fazer uma lambança na imagem do Lula, né? E fala de outras crises aqui. Mas é o que eu falo para vocês, a situação está ruim para o governo Lula. A gente viu a pesquisa mostrando que a desaprovação dele já está grande, a maior parte das pessoas já concorda que Bolsonaro foi melhor do que o Lula. Agora, os governistas estão vendo aqui uma tempestade perfeita se formando, né? Tempestade perfeita, para quem não sabe o que significa isso, é aquela ideia de uma tempestade em que todos os fatores são contra, né? Ou seja, vai ser uma tempestade, uma merda completa, tudo contra ali naquilo ali, né? E vai vir com o aumento do diesel. Vocês sabem, agora dia 1º de fevereiro já vai ter aumento do diesel, né? A Petrobras está segurando o preço dos combustíveis, mas com a alta do dólar isso se torna inviável. Ainda vai tentar segurar alguma coisa, mas não tem jeito, né? Quando o preço lá fora sobe, o preço no Brasil tem que subir também, não tem alternativa. Essa ilusão, essa coisa idiota de, não, é só no Brasil, a gente pode fazer, né, petróleo no Brasil e consumir a gente mesmo, não precisamos do resto do mundo, é a coisa mais burra que existe no mundo. Não, a gente precisa do resto do mundo. Mesmo que em petróleo a gente seja autossuficiente, a gente precisa comprar outras coisas do resto do mundo. A gente não tem todos os minerais do universo aqui no Brasil, não temos todas as tecnologias. E se a gente tem que comprar outras coisas, a gente tem que vender também outras coisas. Então, no final das contas, você precisa ter uma economia aberta. Quanto mais aberta for a sua economia, mais tem vantagem para todo mundo, né? Então, o combustível vai subir e tem que subir mesmo. Só que aí é o que o Lula está falando, já está a popularidade baixa por conta do escândalo do Pix. O problema da data de validade também, o pessoal que mandou data de validade. Vocês me conhecem, eu sou a favor de que acabar com a data da validade mesmo. Acho que a data da validade é uma piada de mau gosto esse negócio, não devia nem existir essa coisa. Mas a verdade é que o povo brasileiro foi contra a minha ideia. Eu tenho isso muito tranquilo comigo. Eu sei que tem coisas que eu concordo, que eu acho certo, mas às vezes o resto do pessoal não acha, né? Não posso fazer nada, não tem problema não. A questão toda é essa data de validade pegou mal para o governo Lula, né? Pegou mal, o pessoal não gostou e coisa e tal. E aí agora me vem o aumento dos combustíveis. Vai ser uma festa realmente. E o pior é que esse pessoal está falando desses 3 fatores, né? A popularidade que já está ruim, o caso do Pix e agora o caso do aumento alta dos alimentos e alta do combustível, mas a coisa vai piorar, tá? Aqui, ó, a Vera Magalhães já fala aqui, ó, de crise em crise o governo não tem cara. O que eu acho estranho é o seguinte, quem achou que o Lula ia ter cara? Qual que foi a proposta do Lula na eleição? Eu avisei isso desde o início, o Lula não tem um projeto para o país, o projeto do Lula é desescrever a história, alterar a história e voltar para 2003, é isso que o Lula quer. O Lula não tem projeto nenhum para o país, ele não sabe o que fazer
o que ele tem que fazer para melhorar o Brasil. Ele não tem essa ideia, ele não tem essa noção, ele não sabe o que fazer. Sempre foi um projeto negativo, um projeto de voltar para trás, né? Então é lógico que não tem cara. A cara do Lula é a cara de um ladrão, a cara de um pinguço ladrão, né? É lógico que não tem, né? E o problema é isso daí. Olha só, acabou de ser anunciado a receita de impostos do ano passado, aumentou 9%, cara, 9% a mais de imposto, que é 9,6% acima da inflação, cresceu a arrecadação de impostos em 2024, para você ver o tamanho da tunga que o Lula fez no povo brasileiro. Porque esse é o objetivo dele, é tungar o povo brasileiro, roubar o povo brasileiro para dar para os amigos dele, para os cupincha, tem que pagar pichuleco para os cupincha e dar dinheiro para os corruptos dele todos lá, né? Enfim, com toda essa arrecadação, o governo ainda fechou no vermelho. Como a gente falou no vídeo, o déficit foi de 2,1% no ano passado. Ou seja, o governo arrecadou pra caralho, mas gastou mais ainda, né? Isso é insustentável, isso causa a inflação dos alimentos. Isso vai minar qualquer tentativa do Lula de melhorar a situação da inflação. Aqui, ó. E o que vem pior por aí, a Selic vai aumentar em 1 ponto percentual, o julgamento é hoje, tá? Mas já está praticamente certo que vai ser 1 ponto percentual que vai subir a Selic. E isso vai botar mais pressão em termos de empréstimo, vai ficar mais difícil você pegar empréstimo, o empréstimo vai ficar mais caro, né? E isso já está ficando, tá? O Stoltenberg está falando aqui numa entrevista